E uma pesquisa foi divulgada pelo IBGE, mostrando um panorama aí das empresas que foram afetadas negativamente pela pandemia. Essa pesquisa se refere ao período da primeira quinzena de julho, a pesquisa Pulso Empresa, e dos 2,8 milhões de empresas em funcionamento na primeira quinzena do mês de julho, 44,8% informaram que a pandemia afetou negativamente as atividades, enquanto para 28,2% o efeito foi pequeno ou inexistente, para 27% o efeito foi positivo. Nós vamos falar sobre os dados dessa pesquisa agora com o Flávio Maghelli, que é coordenador de pesquisas conjunturais em empresas do IBGE. Flávio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Tudo bem? Tudo bem, Flávio? Olha, até me chama a atenção esse balanço aí geral dessa pesquisa do IBGE pela quantidade, o percentual de empresas que tiveram efeito positivo ou tiveram impacto pequeno ou inexistente, né? E 44,8% informaram que a pandemia afetou negativamente, né? Mas é menos da metade. Como é que você avalia esses dados? Isso, então, a pesquisa Pulso Empresa, divulgada pelo IBGE, ela traz nessa primeira quinzena de julho, essa diferença em relação ao que a gente observava nas quinzenas anteriores. Pela primeira vez, mais da metade das empresas sinalizaram que o efeito geral, né, a percepção da empresa sobre o efeito geral da pandemia, na primeira quinzena de julho, foi maior, né, juntando esse efeito nulo ou com o efeito positivo. Isso chamou atenção porque na rodada anterior da pesquisa, 62,4% das empresas reportaram que o efeito ainda estava negativo. Isso mostra uma retomada mesmo da atividade com alguma recuperação maior em termos de ritmo? A gente pode chegar a essa conclusão? Em termos de vendas, a leitura da pesquisa é de estabilidade em relação à percepção da empresa sobre o impacto da Covid nas vendas, na primeira quinzena de julho em relação à quinzena anterior. As outras pesquisas do IBGE, as pesquisas conjunturais de indústria, de comércio e de serviço, elas vêm mostrando que após aquele mês de abril, que teve uma queda generalizada da atividade econômica, em maio e junho interromperam essas quedas, houve um processo de retomada, né, com flexibilização e maior consumo, mas ainda insuficiente para voltar ao patamar pré-pandemia. Então, a pesquisa Pulso, na primeira quinzena de julho, dá essa sinalização de que, em termos de venda, pelo menos a situação está estável em relação ao final de junho. O setor de serviços continua sendo mais castigado, talvez porque seja um dos que tem mais alvo aí de isolamento, que desperta maior receio, inclusive por parte do consumidor mesmo, né? Perfeitamente. Então, os segmentos de serviços têm sido afetados, também as empresas de menor porte, que constituem o maior número de empresas do Cadastro Geral de Empresas no Brasil. Então, assim, os segmentos de tanto serviços prestados às famílias, quanto os serviços de informação e comunicação, serviços em geral, eles estão sendo mais afetados. Nessa primeira quinzena também se destacou uma piora no comércio varejista, na percepção sempre da empresa, né? Essa pesquisa Pulso, a gente não investiga dados quantitativos, são dados qualitativos informados pelas empresas. E a retomada tende a ser maior, talvez nos próximos meses, agosto e setembro, porque a gente tem tido uma flexibilização maior. Dá para se trabalhar com essa perspectiva? Na medida em que você tem vários estados ainda com flexibilidade, né, colocando as pessoas saindo da quarentena, tendo um maior fluxo de pessoas no comércio, você tende a ter uma percepção das empresas de que a situação vai melhorando. Mas a gente tem que observar ao longo do mês se essa renda, né, vai se transformar em consumo ou não. E tem ainda uma dificuldade financeira em relação até ao pagamento a pagamentos de rotina. Cerca de 47,3% das empresas em funcionamento tiveram dificuldades para realizar pagamentos. Isso na primeira quinzena de julho, quando já houve essa reação aí em termos de impacto da pandemia, e 46,3% consideraram que não houve alteração significativa. E tem a questão também do pessoal ocupado. 8 em cada 10 empresas em funcionamento, dá 80,7%, ou 2
2,2 milhões, mantiveram o número de funcionários na primeira quinzena de julho em relação à quinzena anterior. 13,5%, redução de quadro, e 5,3% aumentaram o número de empregados. Ainda se vê a sinalização aí de aumento do desemprego e muitas empresas com dificuldade. Lembrando que a gente está falando das que estão funcionando. Exatamente, a gente está retratando o universo de cerca de 2,8 milhões de empresas em funcionamento. Não houve uma leitura de melhor ou pior, foi uma leitura de estabilidade, então, de perfil disseminado, tanto por porte de empresas, pelos segmentos de atividade econômica ou por localização geográfica, nessa sinalização das empresas de manutenção do seu quadro de pessoal. Então, como você falou, 8 em cada 10 empresas sinalizaram que mantiveram o número de funcionários. E mesmo aquelas que reduziram o número de funcionários na primeira quinzena, ficaram concentrados naquela faixa inferior de redução até 25% do seu quadro de funcionários. Agora é um quebra-cabeças meio difícil, né? Porque a gente tem aquela estabilidade que é garantido por aquele programa do governo, quando as empresas optaram pela redução de jornada, redução do salário. Dá para fazer alguma relação? É muito difícil, não é? É difícil, a pesquisa não traz essa relação direta, muitas empresas buscaram esse programa do governo, outras não. Algumas empresas tiveram dificuldades, pela dificuldade de conseguir crédito. Então, assim, é uma situação que tem que ser analisada, complementando, né, esse quadro geral com outras informações, principalmente que retratam melhor essa situação do quadro do mercado de trabalho. Exatamente, porque a estabilidade pode estar sendo garantida até porque as empresas aderiram àquele programa, podem ter conseguido crédito, reduzido jornada de salário, e aí depois tem que, pelo mesmo período, manter o funcionário, né? Exatamente. O programa, ele preconizava isso, né? Os que tiveram acesso e conseguiram se beneficiar desse programa, em contrapartida, têm que manter os funcionários durante o mesmo período. Então, essa é uma questão a ser observada. Agora, Flávio, mais algum ponto da pesquisa que chama a atenção? Eu acho que quinzena a quinzena a gente vai acompanhando. A expectativa é que a gente vá tendo uma melhora na medida que a flexibilização e a circulação de pessoas vá aumentando. Ainda é muito difuso entre as ações dos estados e municípios. Tem estados que estão no momento ascendente de rigidez, né, de lockdown, e outros com maior taxa de flexibilização. Então, essas forças entre abertura e fechamento, a gente vai ter que ir acompanhando mês a mês para poder traçar essa trajetória sobre a atividade econômica. Perfeito, nós ouvimos o Flávio Maghelli, que é coordenador de pesquisas conjunturais em empresas do IBGE. Flávio, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos.